Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no terceiro episódio, onde estamos estudando sobre o livro de Êxodo. Hoje nós vamos começar a estudar Êxodo capítulo 5, que é quando Deus pede para Moisés fazer o chamado para tirar o povo dele lá do Egito. Nós temos aqui a participação hoje do quarteto completo, temos o Ricardo, e aí, Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André. E a gente espera, como sempre, a sua participação, que é muito importante para gerar engajamento e promover o conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube, beleza, pessoal? Então não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Graças a Deus, cada semana temos um inscrito novo aqui no canal. Deixe o seu joinha, também isso ajuda a promover, e deixe os seus comentários, que logo mais teremos aqui pelo menos o nome dos comentaristas, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Vamos lá, pessoal, então agradecer aqueles que estão participando, deixando o seu like, deixando o seu oi. É muito importante, isso ajuda bastante o canal. Então, em especial, queremos agradecer aqui Vera Simões, a Adneia Almeida, também a Célia Antônio Coelho, Marcelo Eduardo Quintão, Sandra Machado deixando seu alô, Adriana Kuhn também marcando presença aqui nos comentários, Selma Nóbrega, Valdenice Mártires Cerqueira, Leda Maria Rigoni, Heloísa Richard, Sandra Bitar. Olá, Sandra. Sandra, sempre uma querida, mandando aqui a sua mensagem. E também a Hilda Pinheiro, mãe do Ian. Ian, um abraço aqui dos seus amigos aqui do Entre Linhas. Benedito Eugênio, Genésio Mioto e também Natalice Santos Araújo. Valeu, pessoal, obrigado pelo seu comentário e outros que vão comentando depois da nossa gravação, beleza? Bom, vamos ao que interessa agora, pessoal. Vou chamar aqui o Ricardo, mas antes queremos chamar o Espírito Santo para que ele continue iluminando a nossa mente, para que a gente tire lições preciosas na nossa vida sobre esse livro de Êxodo. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, somos gratos, Senhor, por mais uma semana, por mais um dia de vida, e estamos aqui. Conseguimos reunir os quatro para mais uma vez falarmos, batermos um papo aqui sobre a Tua Palavra, Senhor, mas não queremos fazê-la aqui sozinho ou somente com os nossos egos, mas queremos fazer com o Teu Santo Espírito nos guiando, Senhor. Nos ajude para que possamos entender, compartilhar, e aquele que nos ouve também seja a fonte a jorrar conhecimento, palavra e esperança para quem está precisando neste momento, Senhor. Use-nos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Chega aí, Ricardo, então agora é com você no sábado. Bom, vamos lá, gente. Lição número 3. Começo difícil. Começo difícil. Apesar da lição ser sobre o Shemot, né, o Êxodo, o livro dos nomes, começo é Bereshit, né? Mas eu vou separar algumas coisas aqui no verso para memorizar, vou destacar algumas palavras aqui, para a gente desenvolver um raciocínio introdutório sobre essa lição, sobre o tema da lição dessa semana, com uma aplicação prática, uma aplicação social e uma análise linguística também, a partir de uma análise linguística, né? Então nós temos lá no Êxodo 5, 1 e 2, diz o seguinte: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe meu povo ir para que me celebre em uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Bom, primeira coisa que eu vou destacar aqui no verso. Gente, é a questão dos nomes. Nós vimos na semana passada, nós tivemos um capítulo só sobre a questão dos nomes, né? Só que daí passa a lição, né? Aqui tem vários nomes aqui, que nomes do Eterno são aplicados aqui nesse verso áureo, e se perde. E eu vou tentar trazer a primeira coisa para você, os nomes, a lição. A lição trata justamente do Shemot. Shemot significa os nomes.
Gente, toda temática ela gira em torno desse título do livro do Êxodo, sobre os nomes. E eu vou tentar, no final, desenvolver, chegar na conclusão desse raciocínio, o raciocínio do nome do Eterno. Nós precisamos começar aqui no verso. Então vamos lá, primeira coisa, aqui, ó. Assim diz o Senhor. A expressão usada aqui é o tetragrama sagrado, é o Yud, o Re, o Vav, Re, que muitos entendem que se pronuncia Yahweh, e depois vem Elohim. Então é o nome próprio do Eterno, Yahweh Elohim, mas é traduzido aqui assim diz o Senhor, mas nós podemos visualizar que Moisés e Arão apresentaram o Eterno com um nome próprio, com aquele nome que nós explicamos nas lições da semana passada, que significa Erie, Esher, Erie. Eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei, que pode significar, que pode tanto trazer uma flexão no presente, no passado, como no futuro. Eu sou, eu serei. Seguindo, e utiliza-se também Elohei. Qual que é a diferença do Elohei para Elohim? Esse conectivo aqui é como se fosse Deus de. Mas como vocês sabem, né, o Elohim é plural. Mas tem um Yod aqui no final, que justamente faz o conectivo com Israel. Então é o Deus de Israel, Elohei Israel. Outro ponto que eu quero destacar aqui, outra palavra também que eu quero destacar, deixa o meu povo ir. A palavra utilizada aqui é ami, a raiz aqui, de povo, ela carrega uma conotação, ela carrega um significado de parentela, membro da família. Ela pode ser traduzida por povo, nação, multidão, comunidade, mas também pode ser traduzida por parente ou membro da família. Então aqui podemos fazer também esse tipo de análise aqui nesse enunciado. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a questão seguinte, daí o faraó responde, quem é Yahweh? Quem é? Daí o tetragrama de novo, Yud, Re, Vav, Re. O nome próprio que é encontrado ali no Shemot, no Êxodo do Altíssimo. Quem é, mais ou menos assim, quem é esse tal de Yahweh, utilizando o nome próprio? Cuja a voz eu ouvirei, ou eu atenderei, para deixar ir Israel. Não conheço, eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui, de novo, foi traduzido por Senhor, mas de novo é o tetragrama sagrado. De novo é o Yud, Rei, Vav, Re. Então, não conheço esse tal de Yahweh, nem tampouco deixarei ir. O nome próprio do Eterno. Então, está questionando está questionando eu serei o que eu serei. Por isso que é importante a gente ter essa visão do todo do Shemot. Nós vamos ver que o significado do tetragrama sagrado, eu serei o que serei, vem do verbo raiá, que significa ser ou tornar-se, pode aplicar-se nos 3 tempos verbais, e nós vemos ao longo da história do Shemot que ele se torna, tornar-se, né, o significado da palavra é tornar-se, ele se torna sarça ardente para se apresentar para Moshe, para Moisés, e depois ele se torna também. Quando o faraó nega, ele não, eu não sei quem é. Eu não sei quem é esse tal de Yahweh. Então ele se torna. As pragas também fazem parte desse tornar-se do Eterno e traz esse sentido da reputação do Altíssimo. O faraó não conhecia Shem, o nome, lembrando que, de novo, Shemot é o nome original do livro do Êxodo, os nomes. Shem também significa reputação. O faraó aqui está questionando o nome, a reputação do Senhor de Israel. E depois ele vai se apresentar nessa reputação. Seguindo agora na ponta da linha do sábado,
Primeiro parágrafo. Muitos acreditam que, ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas felicidade e sucesso. No entanto, esse não é o caso, como a Bíblia demonstra. Às vezes surgem obstáculos e novas dificuldades. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre têm respostas claras ou não tem nenhuma resposta. Gente, primeira coisa aqui que é importante destacar nesse parágrafo é o seguinte: não vamos confundir isso com criar um terror de que quem atendeu o chamado vai ser martirizado. Alguns são chamados para martírio, outros não são chamados. Alguns recebem um chamado igual a esse que Moisés recebeu, outros recebem um chamado diferente. Cada um tem um chamado típico. Cada um tem uma emuná típica e característica, que o Espírito distribui como lhe apraz, dentro da sua infinita sabedoria. Esse é o discurso teológico que nós encontramos na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento. O Espírito distribui os dons e a fé, né, a emuná, como lhe apraz, de acordo com o seu conhecimento. Porque é muito comum, às vezes, nós criarmos um terrorismo e, às vezes, até criarmos um certo medo nas pessoas de serem cristãos, achando que o cristão ele faz um voto de sofrimento. A vida impõe isso, a vida neste mundo impõe situações complexas. Essas situações complexas que envolvem sofrimentos, que envolvem dores, que envolvem, às vezes, alegrias, tristezas, é da vida nesse mundo, com ou sem você aceitar o chamado do Altíssimo, independente disso. As pessoas que não aceitam o chamado também passam por questões complexas. Os que confiam em Deus enfrentam provações. Os que confiam em Deus enfrentam provações. E os que não confiam também passam por sofrimentos. Os sofrimentos independem da crença que você tiver. Só que nós temos uma esperança. Nós temos uma boa nova, que inclusive faz parte do discurso do cristão. No entanto, quando perseveramos, ele traz solução em seus termos, no seu tempo. Dizer que a sapiência do eterno ela é superior à sapiência humana, mas é ferro frio, né? Todo mundo que já está há algum tempo na igreja já ouviu esse tipo de discurso, que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Só que na hora que o nosso calo está apertando, a gente escuta, mas dói do mesmo jeito, sabe? O calo dói da mesma maneira. Mas a gente segue. Os caminhos do Senhor muitas vezes entram em conflitos. Vamos continuar aqui. Conflito com nossas expectativas de soluções imediatas, mas devemos confiar nele, independente das circunstâncias. Uma coisa que é relevante, gente, que é muito importante aqui. Ok, Deus, ele está no controle das coisas, mas ele respeita não só o seu livre-arbítrio, como o livre-arbítrio de outras pessoas, e muitas vezes a forma com a qual os outros exercem o seu livre-arbítrio interferem na nossa vida, nos colocando em questões complexas. Um exemplo, para ficar mais claro: uma pessoa se utilizando do seu livre-arbítrio, enche a cara de cachaça, pega um carro e bate no seu carro e machuca um familiar seu, ou você mesmo, ou até coisa pior. Nós sabemos de histórias muito piores do que essa. Você vai dizer, não, Deus quis assim, Deus estava no controle. Gente, Deus pode remediar tudo, inclusive trazer aquele menino que pode ter morrido no acidente de volta à vida. Nós tivemos aqui um acidente de trânsito um tempo atrás, uma senhora de idade, já é a segunda vez que ela faz esse tipo de coisa, num carro enorme importado, bateu num carro de um casal e uma criança, e a criança morreu, os pais vendo aquilo no carro, o filho morto, desesperados, essas imagens correram aqui a região, a internet, da nossa região. E aí, gente, isso é provação de Deus? Não foi Deus que impingiu esse tipo de provação. Isso é uma pessoa
inescrupulosa, que irresponsável, que exercendo a sua liberdade de escolha, escolheu entrar num carro bêbada e causar um acidente e tirar a vida de uma criança inocente. Então, cada coisa deve ficar no seu devido lugar. Nós temos a fé, nós temos a esperança de que esse menino pode ressuscitar e voltar a reencontrar esses pais. Só que isso não vai tirar a dor imediata deles agora. Então, tem questões... Muitas vezes esse tipo de discurso, quando você não sabe que situação a pessoa que está do outro lado está escutando esse discurso. O que ela está passando, que provação que é essa? E muitas vezes, sem saber esse contexto, nós podemos inconscientemente estar atribuindo a Deus uma culpa que não é dele, uma responsabilidade que não é dele. Ele pode remediar isso, pode consolar. O próprio Jesus disse: chore com os que choram. Então vamos tomar cuidado com contextos aonde nós introduzimos esses discursos que são muito generalistas e muito abstratos e muito amplos. O tema de estudo dessa semana é Moisés e a ordem de conduzir o povo de Deus para fora do Egito, um chamado tão claro quanto poderia ser. Esse chamado inclui milagres e até mesmo o próprio Deus falando diretamente com Moisés, mostrando-lhe exatamente o que deseja. Esse ponto, gente, esse parágrafo denota aquilo do RE, eu serei o que eu serei. No começo do livro, nós vemos os nomes das tribos, depois vai explicando o nome, no livro dos nomes, no livro do Shemot, no livro do Êxodo, o nome das tribos, o nome do Eterno, o significado do nome do Eterno. Aí o Eterno se torna. Lembra que RE vem do verbo raiar, que pode também significar tornar-se? O verbo se torna o quê? Sarça ardente se apresenta para Moisés. E aí ele se torna as pragas para libertar o povo. E aí ele se torna uma nuvem que protege eles no deserto. Durante o dia protege do calor, durante a noite do frio. É sempre um tornar-se. Então nós vemos ali a história, a conexão da reputação do nome do Eterno, ele se tornando para proteger o povo, para libertar o povo, para se apresentar para o povo. Vamos lá, então. Lição de domingo. Quem é o Senhor? Lembrando que aqui, Senhor, eu já expliquei, é o tetragrama sagrado. É o Yud, o Re, o Vav e o Re. Pronúncia Yahué, que significa R-E, Esher-R-E. Seguindo a ordem de Deus, Moisés foi até o faraó para iniciar o processo de libertação da qual a tirania do Egito, para tirar o povo, né, libertar o povo da tirania do Egito e de seus filhos de Israel. Aí na primeira pergunta, deixe o meu povo ir. Qual foi a resposta do faraó? O faraó respondeu, quem é Yahué? Tetragrama sagrado de novo. Pergunta o faraó, não com desejo de conhecê-lo, mas com uma entonação, vamos dizer assim, né? Uma entonação jocosa, uma entonação de dúvida. Querendo, na verdade, dizer, eu não conheço esse tal de Yahué, eu não conheço a reputação desse tal de Yahué, eu não conheço desse Deus que você está falando, que você está me apresentando. Um ato performático, é um ato de desafio, ou até mesmo de negação. É isso na ponta da linha, o autor falando. Quem ele admitia não conhecer, quase como se orgulhando disso. Aí o autor, aí eu vou fazer aquilo que eu costumo fazer, gente. Quero fazer uma aplicação aqui antes de eu encerrar. E a aplicação é o seguinte, gente. Nós temos o que aqui nessa história? Nós temos um conflito. Nós temos um embate no discurso. Nós temos Moisés aqui, parece um conflito de poderes. O Moisés, ele se apresenta... Esse embate de Moisés representa um conflito entre uma autoridade que se apresenta como autoridade divina e um poder político humano absolutista. Certo? Esse poder político e humano, ele faz... O que ele prega, o faraó, provavelmente? É uma voz de autoridade hegemônica, imperialista e escravocrata. Exploração do povo. Moisés se apresenta aqui como uma voz contra-hegemônica, contra-imperialista e contra essa exploração do povo de Israel.
Então, nós temos esses elementos que nós tiramos aqui. O que acontece, gente? Existe um conflito aqui entre um Egito que prega, que deseja manter um imperialismo e uma exploração escravocrata, e uma libertação que vem num discurso religioso, mas é uma libertação não só religiosa. Vocês percebem isso? Que não é apenas uma libertação religiosa, é uma libertação social e política também. É uma libertação prática. É para libertar de forças exploradoras da força de trabalho daquele povo. Vocês percebem isso? Do texto. É fácil perceber essa voz? Nós vemos esse ato performático de Moisés de libertar. E um ato performático de resistir, negar a autoridade divina para resistir e para continuar explorando o trabalho daquele povo. Isso nós abstraímos do próprio discurso do texto. Nós vemos, gente, uma coisa muito triste e que eu escuto de muitas pessoas, e aqui no canal a gente escuta mais ainda, o seguinte, pessoas que não se sentem mais tão bem na igreja porque vem um discurso religioso que não se alinha propriamente a esses elementos que eu separei aqui do texto da história de Moisés. Pessoas que utilizam o discurso religioso para justificar imperialismo, justificar exploração do trabalho, exploração do povo, pessoas que dentro da igreja nitidamente desprezam dados que vêm, por exemplo, da ONU, por exemplo, de organismos internacionais da ONU, por exemplo, onde há um genocídio em campo aberto lá na faixa de Gaza, dados da ONU, uma instituição em tese isenta, eles questionam a isenção da Organização das Nações Unidas. E o Estado de Israel sionista, que tem na sua Torá, uma história dessas, onde eles passaram por esse tipo de coisa, exploração. Eu separei alguns dados da ONU aqui para a gente comparar sobre o que está acontecendo hoje com Gaza, que eu queria dividir com vocês. Eu trouxe aqui para vocês. Aqui, declaração do secretário-geral Antônio Guterres. Manifestou-se considerando que com relatos palestinos mortos ou feridos enquanto buscavam ajuda, ressaltando que é inaceitável arriscar a vida por alimentos. Esse tipo de situação está acontecendo lá. 15 de julho de 2000, ele reiterou, nenhuma justificativa sustenta essa punição coletiva que está acontecendo lá na faixa de Gaza ao povo palestino. Nós temos um relatório também da ONU, um relatório humanitário, 2.700 crianças menores de 5 anos tiveram desnutrição aguda e apenas 38% dos postos de serviços médicos ainda funcionam. 640 pessoas foram deslocadas desde março, 82% em áreas confinadas em zonas militarizadas. Eu vou parar por aqui, para a gente não perder muito tempo, já foram 24 minutos. Eu queria destacar esse dado de uma instituição oficial e conectar com aquilo que eu falei de incômodos que eu sinto, eu sei que o Alexandre sente e outras pessoas que entram em contato com a gente sente, de identificar dentro da igreja, por causa de pessoas que se dizem que não têm ideologia política e compactuam com discursos sionistas e genocidas, e justificam discursos racistas, xenofóbicos,
de preconceito para com minorias, ratificam discursos que fortalece a exploração da massa trabalhadora, seja no Brasil, seja... O mundo está passando por uma situação de calamidade similar à que o povo do Egito passava. E o que mais me entristece é de perceber que dentro do nosso meio, as narrativas que justificam, corroboram, reforçam ou encobrem esse tipo de ato, elas são encampadas por nós e redistribuídas na forma de um discurso religioso bem rasteiro. Bem rasteiro. Vamos tomar certos cuidados, vamos tentar entender as entrelinhas. O nome desse canal é justamente esse, é Entrelinhas. Vamos tentar entender essas entrelinhas desses discursos. Eu vou encerrar aqui. O autor da lição, na ponta da linha, agora ele traz aqui um texto de Ellen White, O Grande Conflito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca se atreveu a se rebelar de forma mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Isto é ateísmo. E a nação representada pelo Egito, ou seja, aqui ela já faz uma aplicação mais profética, né? Ou seja, a França, expressaria igual negação e reivindicação do Deus vivo, manifestando idêntico espírito de incredulidade e desafio. O grande problema é perceber hoje que muitos ateus eles percebem o discurso de exploração, o discurso de discriminação, o discurso... E muitos cristãos não. Muitos cristãos, eles apoiam implícita ou explicitamente, muitas das vezes, corroboram e, de certa forma, auxiliam e incentivam. Nós estamos vivendo hoje esse Egito, ele não é mais uma força de fora. Ela é uma força discursiva que ela está vindo de dentro. Vamos tomar muito cuidado para que nós aqui não estejamos entoando esse discurso na igreja por ignorância ou por descuido, ou seja lá por que for. Agora vai com o Alexandre. Já falei demais. Deixa eu só trazer aqui, Ricardo, só um texto, Deuteronômio 22, 21, né? Não afligirás o forasteiros, nem o oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. Né? O mesmo Deuteronômio 10, 19 também diz, né? Amarás, só pegar aqui, ó, portanto amareis o estrangeiro, porque foste igualmente peregrinos na terra do Egito. Né? Um pouquinho de empatia. Mas chega aí, Alexandre, agora, então é com você. Obrigado, Ricardo. Ricardo traz um tema que é muito premente e eu sinto que eu não posso ficar sem me posicionar diante desse tema. Menos por ter sido citado e mais por hoje considerar que a questão do genocídio palestino é o grande elemento que serve como bússola moral do nosso tempo. E aí aqui eu não falo nem de esquerda nem de direita, não falo de modelo de arranjo capitalista, socialista, comunista, anarquista ou qualquer isto. Eu falo de um princípio de humanidade. Alguém que, na década de 1940, apoiasse o genocídio do povo judeu na Alemanha nazista, era alguém mau. E aí o conceito é esse, era alguém apartado de Deus. Alguém que em 2025 apoia o genocídio do povo palestino é alguém mau. A gente pode ficar aqui discutindo sobre a violência do Hamas, a gente pode ficar aqui discutindo sobre os atentados que Israel sofreu,
A gente pode ficar aqui discutindo sobre o caráter do governo despótico autoritário no Irã. A gente pode discutir um monte de coisas. Só que, independente de todas essas coisas, apoiar o genocídio do povo palestino, que acontece hoje na faixa de Gaza, é se posicionar do lado do mal, do lado do pecado e do lado das forças diabólicas, das forças satânicas que movimentam a humanidade para o mal e para distante de Deus. O cristianismo que apoia isso é um cristianismo que é a negação do Cristo, que é a negação do Evangelho, e que é a negação, inclusive, se a gente for analisar do ponto de vista profético, é a negação da compreensão profética adventista também. Porque o apoio ao genocídio do povo palestino, ele vem geralmente acompanhado de uma noção profética dispensacionalista, que acredita na necessidade da restauração de um reino terrestre de Israel para que haja a volta de Jesus e para que haja o esperado arrebatamento secreto, né, segundo a doutrina dispensacionalista. Então, os cristãos que apoiam esse processo por uma compreensão teológica estão errados, e os cristãos que apoiam esse processo por considerar que é justo o extermínio de um povo que está vivendo abaixo da condição da miséria mais absoluta, é alguém que, me desculpe, mas está sendo imbuído de um espírito maligno, de um espírito que só pode ser obra de Satanás. E isso não é passar pano para terrorismo, isso não é passar pano para o Hamas, isso não é passar pano para o Irã. Percebe que eu só estou falando de um ponto, que é o genocídio do povo palestino. Me posicionei porque acho que era necessário me posicionar, mas não é sobre isso que eu quero falar. A lição de segunda-feira, ela tem por título ali Um Começo Difícil, e agora a gente se aproxima do texto da lição. Eu quero ver um aspecto espiritual primeiro que eu achei bem interessante. A questão ali, para além da exploração material do povo, né, que o Ricardo bem trouxe, é o poder e a autoridade do faraó. O faraó ele não era um político, o faraó não era um rei, e o faraó não era um rei absolutista nos modelos do Estado nacional moderno, né? O faraó era Deus. Na lógica dos egípcios, o Egito era uma teocracia, né? Era um modelo de escravismo oriental, era um sistema em que as sociedades tribais egípcias, né, várias aldeias, várias comunidades que ficavam ao longo do Egito, do Rio Nilo, desculpe, elas pagavam tributo para o faraó, esse tributo era pago na forma de trabalho ou na forma de produto, e o faraó ele era reconhecido como uma divindade, o faraó era o próprio Egito, o faraó era Deus, e assumir-se diante do faraó como alguém que representava a autoridade de um Deus, isso diminuía o status de divindade do faraó. O faraó, ele era, por direito, na noção egípcia, o possuidor do Egito e de todas as coisas que havia no Egito. Então, todo mundo pertencia ao faraó. Chegar diante do faraó com um pedido em nome de um Deus para que o faraó deixe ir o povo é pedir que o faraó abra mão da sua divindade, abra mão da sua autoridade. E é um pedido que só misericórdia divina para não ter custado a vida de Moisés na hora que ele pediu. Na verdade, é incompreensível que o faraó recebesse Moisés. Eu entendo, e isso é meramente a minha posição especulativa, que o faraó só recebeu Moisés por causa da história pregressa de Moisés. O faraó, para mim, só recebeu Moisés porque Moisés era filho da filha de faraó.
Então havia uma história de Moisés como uma autoridade egípcia que produziu curiosidade no faraó de alguma forma. Deixa eu ver o que esse desgarrado aqui da família real egípcia tem a trazer. E aí o faraó recebe Moisés. Acho que deu um pequeno corte. Tá ok a gravação, Lúcio? Tá rodando legal? Tá rodando bem? Voltou, pode continuar. Imagino que sim. Eu vou seguir então. Desculpa. Gravação tá ok, Lúcio? Tá seguindo? Beleza. Que deu alguns cortes aqui. A gente está com bastante chuva no Paraná e estamos com oscilação de internet. Mas retomando então, gente, é compreensível então a recusa do faraó. O faraó, se deixa aí o povo, colocaria em risco o próprio reino. É aquele furinho na barragem, sabe? Se vai o primeiro, o que impede dos outros povos que estavam dentro do Egito irem? Se eu tenho que prestar reverência diante de um Deus estrangeiro, que divindade sou eu, né? É o que passaria pelo faraó. Eu estava falando, então, que é compreensível, né, a recusa do faraó. O faraó recusa num tom jocoso, como o Ricardo já bem falou, só que o faraó não só recusa. O faraó ele vai tentar agora reafirmar a sua autoridade. Então, esse povo não pertence a Deus, a esse tal de eu sou aí. Esse povo pertence a mim, o faraó. E agora eles vão ter que trabalhar, vão ter que produzir tijolos, vão produzir tijolos na mesma quantidade que produziam antes e não vão receber mais a palha. Os tijolos, gente, eles eram amassados junto barro com palha, se fazia uma espécie de adobe e essa palha dava liga no barro, né? E agora o povo tem que sair juntando restolho, sair juntando resto de palha para montar os tijolos, e eles são chicoteados, eles são oprimidos, eles são sofridos ali na mão do faraó. E a gente vai para o texto, né, lá em Êxodo 5, no verso 7 fala, não dê mais palha para os tijolos, o verso 14 fala para açoitá-los, o verso 21 vai falar que o povo vai se queixar com Moisés. E o verso 22 vai falar que Moisés vai se queixar com o povo. Uma primeira aproximação, gente, ela vai ser uma aproximação que eu considero assim, meio covarde, sabe? E que eu já tomei ela, que é de olhar para o povo e falar, ai, mas o povo era muito queixoso mesmo, né? Ai, mas esse povo só sabia reclamar. Ai, mas também esse povo... Gente, vamos se colocar no lugar do povo, vamos ter compaixão. Você era escravo, seu pai tinha sido escravo, seu avô tinha sido escravo, seu bisavô tinha sido escravo, seu tataravô tinha sido escravo. Você não sabia mais a quantas gerações você tinha sido escravo. Você conhecia muito mais o faraó do que o Deus dos seus ancestrais. Você conhecia muito mais as divindades egípcias do que o Deus dos seus ancestrais. E os deuses egípcios você conhecia muito mais. Aí agora aparece alguém dizendo que vai te libertar. Faz os sinais, você vê os sinais, você vê maravilhas, beleza, você liberta, que legal. Na primeira tentativa, não só não te liberta, como aumenta seus castigos, aumenta seu trabalho. Poxa vida! Esse povo não tinha uma relação com Deus que garantisse para eles confiança. É muito legal eu pegar o texto agora e já sabendo o final da história, ir lá e falar, olha só como faltava fé para o povo. Eu quero ver eu lá levando chicotada no lombo por causa de um Deus que eu não conheço, continuar trabalhando e não me queixar. Eu me queixava era muito antes da primeira chibata cantar, sabe? Eu já estaria me queixando antes. Então, a gente ao ler o texto, precisa de uma certa empatia, precisa colocar uma humanidade nessa leitura, sabe? Na leitura desse povo também. O povo era um povo que estava, assim, cego. E não era uma cegueira espiritual do tipo, falta fé. Uma cegueira espiritual do tipo, não teve condições para desenvolver, sabe? Eles estavam se agarrando no restinho do restinho da esperança e das histórias que iam sendo contadas de geração em geração. Só que já estava há muito tempo no Egito.
Talvez seja por isso que é necessário as pragas, talvez é por isso que é necessário esse processo tão árduo, tão duro. É porque Deus tinha que ser o que ele seria, Deus tinha que se apresentar para o povo. E esse processo todo, do livro de Êxodo inteiro, mas também desse processo inicial do resgate, é um processo de Deus se apresentando para o povo, de Deus se mostrando para o povo. E aí o povo reclama com Moisés, e Moisés reclama com Deus no verso 22. Vamos entender o Moisés também, gente. Moisés tinha sido educado para ser um príncipe egípcio. Tentou libertar o povo pelo braço, não conseguiu. Passou 40 anos no deserto. Moisés estava com 80 anos nas costas. Recebe a ordem de libertar o povo. Ele sabia que era uma tarefa árdua. Ele esperava que fosse tudo fácil, que as coisas acontecessem assim. Só que não, o começo foi difícil. E depois, na metade, parecia no começo. E no final, parecia na metade. Sempre foi difícil. Nunca foi fácil. O texto de Êxodo, capítulo 5, 21, depois, vai dizer do povo reclamando com Moisés, né? Eles falam assim: fizeste nosso cheiro repelente diante do faraó. Quer dizer, o faraó não quer da gente sentir nem o cheiro. Você deu para o faraó espadas nas mãos para nos matar. Então o povo estava com uma coisa que o povo ainda tinha, que era a vida. Tudo o resto tinha perdido. E agora eles estão falando: não, o faraó vai matar a gente. Acabou, vou perder até o pouco que eu tinha. Quando chega a lição de terça-feira, é a resposta a esse sofrimento. Eu acho que a lição de segunda e de terça, elas se complementam de uma forma muito legal. Porque quando chega a lição de terça-feira, Deus volta a se apresentar. E aí o texto de Êxodo é o tempo inteiro Deus voltando a se apresentar, Deus voltando a se apresentar. Me vem na cabeça sempre a referência do Abraham Heschel, que é God in Search of Man, né? Deus à procura do homem, em que o Heschel vai falar de um Deus que está em movimento em busca do homem, um Deus que quer produzir salvação, que quer produzir resgate, que quer produzir cura. É um Deus que se movimenta em direção àquele que precisa ser liberto. E aí tem os textos ali de Êxodo, capítulo 5, verso 22, 23, depois os 6, de 1 a 8. Deus começa falando: eu sou o Senhor. Que Senhor? Eu sou o Senhor que apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ele vai resgatar uma aliança que tinha sido feita há 400, 500, 600 anos antes. Então, vai resgatar uma aliança antiga. Eu sou o Senhor que apareceu aos patriarcas. Eu fiz uma aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã. Então, primeiro faz uma relação com o passado. Olha, lembra aquelas histórias que vocês ouviram? Aquelas que foram passadas, as histórias que se salvaram de forma oral? Beleza, eu sou aquele Deus. Mas logo em seguida faz um vínculo com o presente. Não é um Deus só do passado, é um Deus de hoje. Ele fala: tenho ouvido os seus gemidos. É um Deus que escuta o choro do sofredor. É um Deus que escuta aquele que é oprimido. É um Deus que é um Deus do passado, mas é um Deus que é um Deus do presente. E o Deus vai ali refazer promessas ao povo de uma aliança. Ó, eu vou cumprir a aliança. Então ele está na temporalidade do futuro também, com a promessa da restauração do povo à terra, a terra prometida de Canaã. Percebe como as três temporalidades aqui, elas formam uma trança. Elas vão, como uma corda, vão se enrolando. É o Deus do passado, da aliança do passado, é o Deus que vê o sofrimento do hoje e é o Deus que pretende renovar a aliança e produzir salvação e direcionar o povo para a terra prometida. E aí termina lá no verso 4 do capítulo 6, né? Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Nós temos aqui, por um lado, um povo que sofre, e que nós precisamos ser compreensivos com esse povo que sofre ao ler o texto,
mas nós temos também um Deus que busca o povo e um Deus que procura se apresentar. É esse eu divino da lição de terça-feira, que se apresenta como Deus do passado, do presente e do futuro. Estou gostando da lição e agora eu passo a bola para o Marcos André, que vai dar continuidade na quarta. Ricardo levantou a mão lá, talvez ele queira fazer uma parte. Quero sim. Quando a gente fazia separado, era engraçado como a gente não combinava, as coisas se encaixavam, né? Eu tinha separado aqui, foi bom que o Alexandre falou, que eu nem ia usar, mas já que o Alexandre tocou no assunto, eu vou usar esse daqui. Olha só, gente, eu separei aqui, no discurso do faraó, eu separei 5 pontos aqui, que eu destaquei. Primeiro, na resposta do faraó, ele aumenta a carga de trabalho, ele interfere na palha, no meio de produção, para castigar o povo, para tornar mais difícil o trabalho para o povo. Ele acusa o povo de preguiça e rebeldia. Ele diz que eles estão reclamando porque eles são ociosos. Aonde que vocês já escutaram esses discursos contemporaneamente, hoje, nos tempos de hoje? Não, o povo é preguiçoso. Não, o povo está reclamando de jornada de trabalho, porque não vamos dar auxílio, porque senão ninguém trabalha. Não vamos libertar esses negros, não, porque senão vai quebrar a economia. Isso aconteceu. Isso não é nem contemporâneo. Isso já é mais, daí eu separei alguns discursos aqui, que já foi e que entra na igreja e o pessoal engole. Olha, por exemplo, levamos a civilização para os povos bárbaros. Primeiro chama eles de bárbaros. Isso era um discurso que era utilizado como justificativa para escravizar, subjugar, explorar povos na África, na Ásia e também na América. Os negros são mais fortes fisicamente, se adaptam melhor ao trabalho, discurso do racismo científico e religioso. Isso é separados, mas iguais. Da onde que é esse discurso? A parte do discurso da África do Sul. No apartheid, o regime racista. Cada um é responsável pelo seu sucesso. Se você não tem sucesso, é porque você é incompetente, você é invejoso. Que discurso que é esse? Isso é um discurso neoliberal de precarização, que ignora desigualdades históricas, desigualdades culturais, culpando o pobre pela pobreza, ocultando questões sociais. Aí nós temos hoje, vamos estudar uma lição, onde nós vemos o faraó fazendo isso com Israel. E nós não enxergamos fazendo isso com os brasileiros hoje, nós não enxergamos fazendo isso com outras, isso foi feito em outros povos, e os meios religiosos aceitaram esse tipo de discurso pacificamente, e muitos corroboraram com esse tipo de discurso, mesmo tendo uma Bíblia na mão. E o detalhe principal, o último detalhe para eu encerrar aqui, o faraó ele utilizou desses mecanismos dizendo o seguinte: para que o povo não acredite nas mentiras. Ele diz que o discurso de Moisés e Arão era um discurso mentiroso. Hoje em dia, nós vivemos esse mesmo tipo de conflito. E, infelizmente, eu tenho visto ateus que têm mais capacidade de enxergar um discurso mentiroso de verdade, mas mentiroso em comparação com o caráter do Altíssimo, que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso, que é aquele Deus do Jonas que não queria levar para os assírios. Infelizmente, eu vejo ateus com mais capacidade de perceber quando o discurso é um discurso explorador do pobre, quando é um discurso discriminador, quando o discurso é um discurso para oprimir, para privilegiar determinados grupos, do que cristãos. E deveria ser o contrário. Vai lá, pode continuar.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alexandre, aí pela explanação. Eu queria dar uma contribuição aqui também, fazendo uma propaganda, mais uma vez, do manaonline.com.br, né, que é o texto que eu escrevo lá. E aí, sobre Êxodo, no capítulo 5, eu escrevi o seguinte, falando a respeito da questão da escravidão, que foi uma forma de afastar o povo de Deus, né? Eu disse assim: ainda hoje a sobrecarga de trabalho, a falta de tempo, o cansaço tem impedido muitas pessoas de apresentar adoração ao Senhor. A servidão é um pouco diferente, mas permanece como uma vilã que nos aflige ainda hoje. Não somos escravizados por um faraó, mas pelos nossos próprios desejos consumistas e pela ambição. Além disso, nosso tempo tem sido roubado por distrações como redes sociais, séries, outras atividades muito pouco produtivas. Então, nós, hoje, né, se nós desejamos realmente servir ao Senhor e apresentar a adoração que é devida a Ele, não devemos viver sob o jugo do Egito que nos cerca. Assim como o faraó, que não conhecia o Senhor, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. João 14, verso 17. Nós buscamos conhecer o Senhor através do estudo da sua palavra. Não devemos viver no mesmo padrão do mundo que nos cerca. Não estamos nesse mundo para criar raízes aqui, mas estamos de passagem porque o nosso destino é a Canaã celestial. Então, muitas vezes nós olhamos para o passado e vemos a escravidão do povo do Egito e pensamos que hoje nós não somos escravizados, mas nós vivemos praticamente na mesma condição, porque a escravidão é alguém que presta serviço e vive unicamente para comer e morar, ou seja, vive unicamente para manter as suas necessidades básicas. E se você olhar para 99% das pessoas hoje, as pessoas estão sobrecarregadas com trabalho, porque tem muitas contas para pagar, e o Egito ainda continua trazendo novos impostos, novas sobrecargas, novas formas de consumir o nosso salário. O pouco que nós produzimos é consumido pelo Egito, seja na forma de impostos, seja na forma de consumismo, seja na forma de propaganda, seja na forma das obrigações que a gente tem que cumprir. Então, talvez estejamos falando aqui entre nós e também para pessoas que vivem na mesma condição do Egito, trabalham, pegam o seu salário com uma sensação de liberdade, mas têm que gastar tudo apenas para manter a sua própria alimentação. E isso faz com que nós tenhamos jornadas duplas de trabalho, jornadas triplas de trabalho, e isso então tira o nosso tempo de comunhão com Deus. Então o Egito ele é muito mais presente do que nós imaginamos. Nós precisamos olhar com carinho para a nossa condição hoje, para ver se nós realmente não estamos vivendo na escravidão. É interessante aqui ter um comentário que diz o seguinte, lá em Êxodo, no capítulo 5, verso 2, verso 4 e verso 5, diz assim: vocês ainda querem que eles descansem? A palavra ali é Shabat, de suas tarefas. A palavra hebraica para Egito, eu não vou saber pronunciar, se o Ricardo quiser pronunciar aí, significa uma terra de dupla opressão. Então é dupla tarefa de trabalho, né? Então o que se esperava do Egito era isso mesmo. Aí na continuidade, o faraó, ele diz assim, ó, o faraó também negou o pedido de Moisés e Arão de libertar o povo do Egito. A palavra libertar é para ou parar no hebraico, que significa soltar o povo, né? Curiosamente, o verbo parar tem em hebraico as mesmas consoantes de faraó. Então é como se faraó estivesse dizendo: vocês querem ser faraó sobre o povo? É interessante, né, esse trocadilho que acontece aqui com o nome, né? Se o Ricardo quiser falar alguma coisa aí a respeito dessas palavras, fique à vontade. Egito é Mitzaraim. Significa duas terras, na verdade, né? Eu conheço esse significado. Duas terras, acredito que é por causa do alto e do
do Alto Nilo e o Baixo Nilo, né? Mas qual que é a outra palavra que você falou aí? A outra palavra é parar ou para, que é soltar, e aparece na continuidade, né, falando que ele queria soltar o povo, né, ou libertar Qual o povo. versículo que é? Qual versículo? Deixa eu ver aqui. Êxodo 5, aqui na referência está 5, 2, 4 e 5. Tá, 5, 2. Mas vai falando aí que eu encontro aqui, daí eu já falo. Tá bom. Bom, então na continuidade aqui, na parte de quarta-feira, depois do insucesso, né, com a sua tarefa lá diante do faraó, o Moisés foi ao faraó e recebeu ali a negativa, né, e o povo também, ele acabou sendo hostilizado pelo povo, né, pela sua ida ao faraó e pelo insucesso que acabou voltando contra o povo em forma de mais trabalho e mais opressão. Moisés, ele começou a sentir as suas limitações novamente, aquilo que já havia sido superado pela conversa com Deus, né? Ele teve novamente as suas limitações vindo à tona, as suas fraquezas, né, o seu desânimo, aquilo que ele havia apresentado a Deus como sendo o motivo da recusa a aceitar a sua tarefa, acabou vindo à tona. Isso pode acontecer conosco também, o autor, inclusive, chama atenção para isso, né? Quem nunca se sentiu em algum momento deprimido, desapontado, insatisfeito, ou até mesmo abandonado por Deus. Quantas vezes nós, às vezes, temos o desejo de fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, mas não recebemos apoio da igreja, ou a igreja se posiciona contra um pensamento nosso, contra um posicionamento nosso, contra uma ideologia que nós temos a respeito de como as coisas deveriam ser conduzidas na igreja, e nós desanimamos, né? Nós desanimamos em relação à nossa tarefa, né? O Ricardo disse muito bem, né? O nosso chamado é muito individual, e a igreja, ela precisa ser multiforme, ela precisa ter múltiplas cabeças, múltiplas pessoas, múltiplas faces, né? Porque quando eu vou à igreja, eu posso ser recebido por diversas pessoas, e a forma como uma pessoa me recebe não é a mesma, e eu posso ter afinidade com uma pessoa da igreja e não com outra, né? Eu estou dizendo alguém que vai na igreja pela primeira vez, né? Então é muito importante estarmos na igreja, estarmos presentes na igreja, apesar das dificuldades que nós normalmente enfrentamos para fazer a obra de Deus mesmo. Mas Deus não chamou Moisés para convencer Faraó ou para convencer o povo. Deus chamou Moisés apenas para levar a mensagem. Como hoje, ele não nos chama para converter ninguém. Nós somos apenas mensageiros, nós somos apenas a boca de Deus em favor das pessoas, né? Então, quando nós levamos o evangelho, quando nós nos posicionamos em alguma comissão da igreja, quando nós nos posicionamos em algum assunto que está sendo tratado em uma roda de conversa, o nosso dever não é convencer ninguém ou converter ninguém, porque esse é um papel do Espírito Santo. E sempre que nós tomamos sobre os nossos ombros um papel que não é nosso, um papel que é divino, os nossos ombros vão sucumbir, porque não tem como você ter sobre os seus ombros limítrofes e mortais, né, algo que tem o peso da eternidade. Então, nós precisamos aprender com a história de Moisés, aprender nesse sentido, né, de que as nossas limitações não são impedimentos para que Deus trabalhe através de nós, e que o insucesso da tarefa aos nossos olhos pode não ser o insucesso aos olhos de Deus. Então é importante estarmos sempre convictos de que nós estamos ouvindo claramente a voz do Senhor, e quando eu falo isso, eu não falo de uma forma literal, mas através da palavra, né, através de nos debruçarmos sobre a palavra de Deus,
para que quando nos posicionarmos em relação a um fato, nos posicionarmos em relação a algum assunto em uma roda de conversa ou na nossa igreja, que possamos ter certeza de estar alinhados com as convicções que Deus imprimiu no nosso coração. Não significa que essa seja a verdade absoluta, mas com convicções que o Senhor gravou no nosso coração, para que, mesmo que sejamos uma voz distoante daquilo que está ao nosso redor. Então, a igreja ela não precisa ter a minha cara, e é bom que ela não tenha a minha cara, mas a igreja precisa ter a minha cara. Ela precisa de ter alguém com a minha cara lá na igreja. Ninguém pode receber uma pessoa como eu posso. Outras pessoas vão receber de outras formas, mas não pode receber como eu posso. Então é importante isso aí, né? Na parte de quinta-feira, nós temos Moisés como Deus sobre Faraó. Então, Moisés ele desanimou da sua tarefa porque ele não encontrou aprovação humana. Nós temos que tomar cuidado, né, com essas nossas inseguranças, né, que podem nos desanimar, porque nós estamos baseando o sucesso da nossa obra, baseando a nossa missão, baseando aquilo que nós estamos executando na quantidade de... Nós vivemos hoje, né, na era das redes sociais, onde o que determina o sucesso das coisas são as curtidas, são as visualizações, são as respostas positivas, mas nós devemos nos lembrar que nós fomos chamados por Deus para estar em oposição ao mundo. Então, claramente, nós não vamos ter a aprovação sempre, né? O evangelho que recebe a aprovação do mundo é um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Quando nós nos posicionamos em determinadas circunstâncias e a nossa voz ela é bem recebida por todos ao nosso redor, nós devemos perguntar se não tem algo de errado com isso. Jesus Cristo diz: vocês serão perseguidos pelo meu nome. Como que hoje as pessoas se declaram, chega na época da eleição, se declaram cristãos, se declaram frequentadores de igreja para poder obter votos? Será que é o mesmo evangelho que está sendo pregado? Porque se Jesus Cristo falou, não, vocês vão ser perseguidos, vai ser difícil falar que é cristão. Quando vocês falarem que são cristãos, assim como eles fizeram comigo, vão fazer com vocês também. E aí hoje a pessoa, para ter status social, ela diz que é cristão? Então tem alguma coisa errada com esse cristianismo. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Então o autor nos pergunta aqui como o Senhor lidou com a objeção de Moisés. Novamente Moisés começou a dizer: eu tenho a língua presa, eu tenho dificuldade na fala, né? Eu não consigo falar bem. O autor até diz aqui que a palavra exata que Moisés usou é: eu tenho a língua incircuncisa. É como se ele dissesse assim: eu não posso falar porque a minha língua não é santificada o suficiente, eu não posso, portanto, eu não posso falar em teu nome, né? Então, Deus, que está sempre presente conosco, se posicionou com Moisés dizendo: eu sou o Senhor. Ele se apresentou novamente a Moisés como havia feito inicialmente e lembrou Moisés da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó e disse: o sucesso da tua obra já está garantida, porque eu vou tirar o povo do Egito, eu vou fazer essa obra. Mas ele também disse a Moisés: e o faraó não vai aceitar as suas palavras. O faraó vai rejeitar as suas palavras. Então, se Moisés esperava a aprovação do faraó, não haveria sucesso na sua tarefa. Mas se a obra dele era fazer aquilo que Deus estava pedindo, o sucesso já estava garantido. Assim como nós hoje podemos estar numa obra solitária, num pensamento completamente solitário no nosso meio, mas se nós estamos caminhando segundo os passos que o nosso Senhor determinou, a nossa obra é uma obra de sucesso, porque a obra, ela primeiro começa em mim, na minha capacidade de obedecer à voz do Senhor, na minha capacidade de seguir os passos que Deus determinou para que eu seguisse, né? Então, em sua misericórdia, Deus providenciou ainda Arão para ir ajudar a Moisés, né? E disse: você vai ser Deus para o povo. Isso remonta à nossa imagem e semelhança que foi destituída lá no Éden, né? Que nós
perdemos no Éden, e nos lembra que em muitas ocasiões a única voz de Deus que a pessoa vai ouvir o nosso testemunho, aquilo que nós estamos falando. Então nós precisamos nos lembrar que a nossa manifestação na sociedade, no local de trabalho e até na minha própria igreja, muitas vezes, é a única forma que Deus tem de falar naquele momento. E Deus certamente vai nos usar se nós nos posicionamos diante dele, não confiando nos nossos méritos, porque quando confiamos nos nossos méritos, vamos lembrar que, como Moisés, temos a língua defeituosa, temos defeitos mil, temos a nossa posição não é a posição mais ideal para falar, né? Aí o autor diz aqui que esse relato apresenta uma excelente definição do que é ser um profeta, é ser porta-voz de Deus, que é o que Deus espera de nós hoje também. E aí Moisés falou a Arão, que então anunciou ao faraó que Deus se comunicar, que é a forma como Deus se comunica, né? Então Deus também advertiu a Moisés, eu já falei sobre isso, né, que os encontros com o faraó seriam encontros tensos e prolongados, para que ele não desanimasse. Então, hoje, da mesma forma, né, a tarefa de pregar o evangelho é uma tarefa dura, a tarefa de fazer a obra de Deus é uma tarefa difícil para todos nós, porque o Egito nos oprime de todos os lados, mas nós precisamos ainda nos posicionar em favor daquilo que Deus nos ordenou, né? Aí tem uma perguntinha aqui no final, né? Moisés ficou sem desculpas para não cumprir o que Deus havia chamado a fazer. Que desculpa usamos para escapar do que o Senhor deseja que façamos? Qual é a desculpa que nós estamos usando? Muitas vezes, às vezes a desculpa pode ser até mesmo a igreja. A gente está tão sobrecarregado com as tarefas da igreja que não faz a obra de Deus. A obra de pregar fora da igreja, de pregar para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a mensagem, para mim, pelo menos, né, a mensagem que fica da lição dessa semana é que nós precisamos fazer mais a obra de Deus conforme Deus determina na sua palavra, caminhar nos passos que Deus determina na sua palavra, ainda que não tenhamos sucesso, ainda que a nossa obra pareça sem frutos, mas Deus certamente está fazendo muito mais uma obra através de nós, ele faz uma obra em nós, e que Deus, então, nos abençoe. Eu passo aí a palavra para os colegas e para o Lúcio, né, para as perguntas de sexta-feira. É isso aí, então, né, pessoal? Gostei da fala do Marcos. A igreja precisa de várias caras, da nossa cara lá, para recepcionar. E nós vamos ter a terceira pergunta que vai nos ajudar nisso também. Mas vamos à primeira pergunta aqui. Oi. Só um apontamento bem rapidinho. Pode falar. Eu achei muito legal o que o Marcos André falou sobre a língua incircuncisa, e na hora me bateu a referência a Isaías, né? Porque eu sou um homem impuro e de impuros lábios. É legal pensar essa possibilidade de referência, porque são momentos, em alguma medida, semelhantes, né? Um cara sendo chamado para ser profeta e não se sentindo... Na verdade, o profeta, como ele é boca de Deus, ele sempre bota defeito na boca, Alexandre. Tem mais um caso, que é o caso de Jeremias, né? Que ele falou, eu sou criança e nem sei falar ainda. Então, o defeito está sempre na fala, está sempre na boca, porque o Nabi é boca de Deus, né? A literalidade do que significa ser profeta, que é Nabi no original, é boca de Deus. Então, ele sempre colocava um defeito na boca, né? Sobre essa questão da boca incircuncisa, tem várias interpretações diferentes, né? Então, vamos lá, vamos separar algumas delas. A primeira é que ele teria uma dificuldade na fluência da fala, do idioma. Teria perdido a fluência. Essa é uma interpretação. Segunda interpretação é que talvez fosse alguma coisa mais biológica mesmo, gagueira, uma questão psicológica, timidez, insegurança, mas tem uma outra interpretação que parece um pouquinho melhor, né, que diz que ele estava se referindo, ele não sentia que havia uma falta de santidade na fala. Seus lábios, eles
não estariam purificados, não estariam prontos, apontando que ele se via como indigno de ser o porta-voz, de ser a voz, a boca de Deus, né? Então, em algumas tradições, vem esse ato de Moisés como um ato de humildade também. Ele não se via como puro o suficiente para aquela missão, mas ele foi, né, gente? Então, assim, uma coisa que acontece muito com a gente, que nós já deu para perceber, e eu gosto disso, nós sempre procuramos ver o outro lado, né? Hoje o Alexandre buscou o lado de olhar o lado do povo, nós já olhamos o lado do Jonas, e agora nós estamos olhando o lado do Moisés, né, cara? Querendo ou não, o fato dele ele se enxergava muito pequeno para aquela missão, mas ele foi para aquela missão. E ele é um herói da fé. E quem somos nós? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós vamos criticar esses heróis. Vai lá, Lúcio. E na verdade tem um pouco de medo, de receio, hoje mesmo na igreja, quando você chama alguém assim para fazer alguma coisa na igreja, todo mundo tem aquele medo, né? Eu não. Todo mundo quer ficar mais nos bastidores, mais sem aparecer, mas se você fala assim, às vezes para chamar para fazer uma oração lá na frente, a pessoa já tem o seu medo, eu não falo direito, é mesmo as desculpas, né? Por N razões que Moisés também dava, Jeremias, Isaías, e nós continuamos ainda dando as nossas desculpas, mas o importante é aprender que Deus nos capacita. Que isso e o Arão foi junto, né? Tem sempre alguém para ajudar, né? Na primeira pergunta, pessoal, diz assim: atendendo ao chamado de Deus, você já enfrentou algum resultado negativo, pelo menos no início? Né? Uma pergunta bastante pessoal. Você atendeu o chamado de Deus em algum momento da sua vida, e no início desse atendimento, você percebeu que as coisas dando errado, as coisas não estavam dando certo? E aí, que lição, né, você aprendeu ao longo do tempo com essa experiência? Eu acho assim, eu queria compartilhar uma vez aqui na igreja que a gente abriu a classe dos adolescentes. Não tinha só 2 adolescentes aqui, mas tinha que ter a classe, né? Daí a gente, vamos abrir a classe, né? Deus, a obra de Deus tem que ser tudo organizadinho, né? E era difícil no começo, não digo que foi negativo, mas é difícil porque você despende muito trabalho, muito esforço, né? E no início você não vê frutos, você não vê talvez as coisas engrenando e as coisas crescendo, mas, né? A lição que eu tive é assim, 1 ano depois, a sala estava lá com quase 14 adolescentes, sendo que na igreja não tinha 14 adolescentes no início do ano. Então, assim, quando Deus chama para fazer alguma coisa, às vezes a gente, e eu vejo isso na igreja, principalmente quem participa bastante aí da igreja, das comissões, as pessoas querem fazer grandes eventos, querem fazer grandes movimentos, grandes corais, grandes classes, e esquece que tudo começa pequeno, tudo começa simples. O Lúcio não gava pelo excesso de humildade, mas eu gavo porque eu sou desumilde mesmo. O Lúcio, ele fez um trabalho fantástico de discipulado com os adolescentes daqui da igreja no tempo que ele estava na classe. A gente tem hoje sonoplasta que saiu da classe dos adolescentes, mais de um. Tá ainda, a gente tem hoje teologando que saiu da classe dos adolescentes. A gente tem hoje ancião da igreja que saiu da classe dos adolescentes do Lúcio. E é uma classe que começou com 2. Então, percebe que no longo prazo e no médio prazo, Deus pode produzir frutos ali. E falo para você, Lúcio, que Deus te usou no seu tempo ali na classe, como te usa muito em tudo que você faz na igreja. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, né? E eu falo uma outra coisa aqui. Tem que falar uma outra coisa aqui. O Alexandre gabou o Lúcio, agora eu gabo o Alexandre. E o inimigo das almas se utiliza de muitas pessoas, talvez por, sei lá, não prestar atenção, de não aproveitar o Alexandre no púlpito. O Alexandre é muito mal aproveitado aqui, no púlpito da igreja, da nossa igreja, e eu já... Semana que vem eu vou pregar, Ricardo. Semana que vem eu vou pregar. O Lúcio está de prova, eu já reclamei com ele sobre isso, eu já reclamei com um ancião aqui, com o Beto, já reclamei com o Banque
sobre esse assunto. E com certeza aí o pessoal que está assistindo, tem alguém lá que a gente não sabe por que não é aproveitado. Vai lá, Lúcio. Mas, ó, eu falo, é difícil fazer a escala de pregação, viu, Ricardo? Você vê, porque assim, já tem a escala. Primeiro que você tem. Vamos lavar um pouco de roupa aqui dos adventistas, né? Primeiro que você tem E a a escala minha do agenda pastor. não ajuda também, né, Lúcio? É. Minha agenda não ajuda. E aí tem o dia da educação, o dia da criança adventista, o dia do jovem, o dia da mordomia, Então, assim, esses dias, esses sábados são tomados pelos líderes e pelos departamentos. Então, assim, mas na medida do possível a gente ora e fala, Senhor, use, porque o púlpito é uma ferramenta tua, né, para falar da tua palavra. Bom, a segunda pergunta diz assim, como o Senhor interveio em sua vida quando você orou por auxílio, mesmo quando não esperava, né? Podemos confiar em Deus quando coisas ruins atingem os fiéis, né? Nós estávamos discutindo isso, o Ricardo trouxe aí também, o Alexandre, todo mundo falando, né? Ou seja, nós não somos imunes, né? Estamos aí, né? Até gostei do exemplo do livre-arbítrio, né? Muitas vezes realmente as pessoas usam o seu livre-arbítrio e esse uso, o fruto, acaba atingindo você, acaba atingindo sua família de maneira não muito positiva, né? Mas o importante, que é a pergunta, assim, é como você orou, porque você estava em oração, sabe? Você ora, você busca o Senhor. E eu sempre falo, a oração, ela mexe mais com quem está orando do que com Deus, né? Mais ou menos. Você se aproxima de Deus quando você está orando. E não que Deus se aproxime de você, porque Deus está sempre buscando o homem, né? Como a gente viu aí nas lições. Mas nós é que precisamos mudar aí a nossa atitude, a nossa vida, as nossas prioridades, as nossas escolhas, para que a gente realmente busque ao Senhor de uma maneira mais intensa e constante em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa ver que, às vezes, até quando você não espera, né, você vê Deus agindo na sua vida. Muitas vezes você ora um mês atrás, e aí alguma coisa acontece, alguma bênção, livramento, tantas coisas, né? Eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro. Alguns brincam com isso, né, porque eu falo que eu estou bem e não estou respirando sem ajuda de aparelhos. Alguns falam, o Lúcio está sendo trágico, mas não é, porque o fato de você poder respirar sozinho é uma bênção. Somente quando você está com uma máquina lá entubando você, que você percebe que respirar, ó, fazer isso é uma bênção na nossa vida. E a gente faz isso, né, milhares de vezes por dia. Então, temos que agradecer a Deus. E a última pergunta, que também já foi tocada aqui nos dias que nós passamos, o que você diria a alguém que afirmasse, não conheço o Senhor, mas ele afirma isso não porque ele quer entrar em conflito ou um desafio, mas é porque ele realmente não conhece o Senhor. Como ajudar essa pessoa a conhecer o Senhor e a explicar por que é importante que ela faça isso, que ela conheça o Senhor? É uma perguntinha bastante pessoal, né? Mas se alguém chega para você e diz assim, não conheço o Senhor, como coloca a questão, não por conflito, não, né, para te desafiar, mas realmente ele fala, Lúcio, eu não conheço o Deus que você segue, né, e isso já acontece, né, já aconteceu várias vezes na minha vida, acho que deve ter acontecido na vida de vocês, pessoas sinceras que chegam e falam assim, eu não conheço. O Ricardo colocou aqui, muitas vezes alguns ateus têm até uma sensibilidade para certas coisas que os cristãos não têm, e ele fala assim, que Deus que você segue? Eu acho assim, essa atitude é difícil para cada um, porque como nós falamos aqui, né, existem várias personalidades, existem várias pessoas, existem várias histórias que construíram, como o Ricardo trouxe aqui nas lições anteriores, existem várias ideologias, né, que são construídas de forma individual por cada um, e aí quando alguém chega com uma pergunta que não conhece o Senhor, mas de certa forma está te indagando, perguntando porque ele quer conhecer, ou porque ele quer entender o que você conhece, aí eu acho que o nosso testemunho, o nosso modo de vida vai falar muito mais alto do que as nossas palavras, né? Então, o modo que você vive, o modo que você encara os seus conflitos no dia a dia, no seu trabalho, o modo que você resolve, né, certos problemas, vai falar muito mais alto do que você pegar, não, vamos lá estudar a Bíblia, né? Claro, vamos estudar a Bíblia. Mas a nossa vida, né, como o Marcos falou, nós somos a voz de Deus aí na sociedade, nós somos a voz de Deus nesse mundo. Então, quando a pessoa se aproxima de você, é porque ela já viu alguma coisa diferente, geralmente, né? Por alguma atitude sua, por alguma escolha, quando você
usou o seu livre-arbítrio, né, em algum momento, e ele percebeu, nossa, ele poderia ter usado de uma forma bastante diferente. Por que ele usou assim? Por que ele pensa assim? E aí ele chega a você e pergunta, eu não conheço o Senhor. Mas, né, se ele tiver com vontade de conhecer, vai ser um prazer, né, conversar com essa pessoa, como é um prazer, né, dar estudo bíblico, conversar com os amigos, e não só dar estudo bíblico, porque eu tenho vários amigos também que não necessariamente, aquelas coisas de crente, né, tem que dar estudo bíblico, tem que dar estudo bíblico, né, eu acho assim, a gente tem que ser amigos, tem que socorrer as pessoas nas suas necessidades, e estar vivendo nessa comunidade, somos o sal da terra, né, então nós precisamos dar tempero onde quer que a gente vai, não só ficar empurrando estudo bíblico, mas que a nossa vida e o nosso testemunho seja um estudo bíblico, né, naqueles que nos rodeiam. Bom, pessoal, encerramos aqui essa lição, esse começo difícil, e nós vamos seguir na quarta lição depois, as pragas. Vamos lá para Êxodo 9, vamos estudar um pouquinho, né, desse processo, então, que aconteceu após esse chamado de Moisés para retirar o povo de Deus do Egito. Como que foi esse processo? Vamos estudar um pouco as pragas, ver vários significados, várias entrelinhas aí nesse conteúdo, beleza? Vou chamar aqui o Marcos André, então, que nos despede com uma oração. Ora para nós, Marcos. Vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado por essa excelente lição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem iluminado cada um dos nossos participantes aqui. Muito obrigado também por cada pessoa que nos assiste, cada família aqui representada. Nós te pedimos que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre cada um de nós e que não sejamos resistentes ao teu espírito, como foram aqueles homens no passado, que na medida do possível possamos contribuir com a tua obra e com os líderes da tua obra, e não como aqueles que negaram o apoio a Moisés, negaram o apoio a Arão naquele momento. Então nós te pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor nos faça instrumentos teus, ainda que a nossa obra seja, aos olhos do mundo, ineficiente, que o sucesso não seja tão aparente, mas que o sucesso maior seja a nossa comunhão com o Senhor, que, como lemos aqui, que o Senhor possa estar conosco, como é promessa. O Marcos André acabou caindo no meio da oração. Mas que o Senhor, né, nos abençoe e nos guarde aí, pessoal. Então dá um tchauzinho aí, vamos ver se ele volta até para aparecer no último frame. Um tchauzinho a todo mundo, deixa eu colocar aqui. E nos vemos então, pessoal, na quarta lição, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. Marcos voltou. Marcos, quer fazer oração de novo? A gente corta, faz alguma coisa? Não, vocês fizeram aí depois que eu saí, porque eu nem percebi, eu estava de olho fechado, caiu. Não, o Luiz terminou, cortou a tua oração no meio e terminou. Ah, então tá bom. Beleza.